meus queridos, sejam todos bem-vindos. Hoje é o meu aniversário. Eu estou muito feliz de podermos comemorar com a queridíssima Nívia Maria, que hoje mais uma vez volta conosco. Bom, eu hoje tenho que fazer alguns agradecimentos, né? Primeiramente, quero agradecer todas as mensagens que eu recebi de aniversário, os meus amigos queridos, os que eu ainda não respondi e vou responder, tá? Quero agradecer a Tânia Araújo da Mary Kay, que está patrocinando a live, que sempre está me presenteando com coisas lindíssimas na Mary Kay. Quero agradecer ao jornalista Cícero Cardoso, da revista The Maison, sempre nos apoiando, ao jornalista Anselmo Góes, do Globo, ao diretor da TV Globo, Pedro Vasconcelos. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou chamar a Nívia. Vamos lá, Nívia Maria, minha querida. Nívia, hoje dá certo. Eu tô esperando a Nívia entrar. Enquanto isso, quero agradecer todas as mensagens de olá, minha querida, tudo bem? Hoje deu certo. Né? E que honra, que presente fazer 39 anos com você. Olha, tudo tem hora certa, né? Bom que eu posso dar um presente num dia especial para você. Se bem que hoje em dia todos os dias estão sendo especiais para todos nós, né? A gente tem a obrigação de ceder alguma coisa para as pessoas todos os dias. E cuidar com a situação que a gente está. 39 anos, é? 39? Comecei a fazer teatro aos 12. São muitos anos aí, né? Tem outros estudos, mas o teatro é sempre ali o carro-chefe da vida. E quero te agradecer por você continuar nos inspirando. Eu escolhi fazer essa live com você, porque você me inspira e inspira outras atrizes todos os dias, né? Então, Nívia, eu queria te fazer uma pergunta. Você continua meditando na pandemia? Com certeza. Antes de tudo? Olha, eu acho que nós, você que é atriz também, eu acho que sem querer, a gente perceber, de repente a gente fica quietinha num canto, em silêncio, e aí descobre que isso se chama meditação. Ou uma meditação pessoal, né, para a sua vida pessoal, como mãe, como mulher, como avó, como tudo. Ou na criação de um trabalho, né, de um personagem que você vai fazer, de repente, isso te ajuda na criação. Sim. Falando em criação de personagens, Nívia, você é uma atriz muito sensível, que gosta de perceber o outro. Você vive, né, percebendo, observando. Isso tem te ajudado a criar personagens? Com certeza. Né? A observação pelo outro é material que você vai guardando num baúzinho e, de repente, aparece um personagem e você se lembra daquela pessoa que você viu há algum tempo, numa determinada situação, ou num determinado lugar, o comportamento dele, o jeito dele. Principalmente na televisão, o teatro, o trabalho, o processo é diferente, mas principalmente na televisão, como você está enquadrada por uma lente, você tem que, com o olhar e com o tempo, né, com que você diz o seu texto, você tem que passar para o público as sensações, a emoção, a alegria, o sofrimento, a revolta desse personagem. É tudo muito contido, né? Fica parecendo um funil. A gente coloca tudo ali para chegar no público que está te vendo na tela. Porque às vezes a tela, às vezes, não se você faz de uma forma, enfim, mecânica, eu acho que você não emociona, você não toca o coração do espectador. No teatro o processo é diferente, mas ao mesmo tempo é a mesma coisa. Aquela plateia
de verdade na sua frente, você precisa chegar naquele último, a última pessoa, o último espectador que está lá na última fila. E eu querendo tocar ele lá no fundo. Quer dizer, aí tem a técnica da projeção de voz também, né? Do gestual, corporal, né? Que aí é uma coisa de corpo inteiro. Esse é o meu processo de trabalho há anos que começou, não sei se você vai me perguntar isso, eu estou falando direto, começou um pouco com o balé, com as aulas de dança. Muito cedo a dançar balé, e balé é uma escola muito importante para você se expressar. As coreografias que você dança, né? Todas elas têm uma história, né? A morte do ciclo, tudo. Então, você, com o corpo, você interpreta também. E aí vem a técnica, que também é uma outra arte, né? A técnica do balé, que é muito difícil, que é muito eficada em todos os sentidos, porque, enfim, e principalmente num país como o nosso, né, que tão poucas pessoas valorizam. Na verdade, o público brasileiro valoriza sim. O brasileiro é um povo muito sensível e valoriza sim. Mas as pessoas que podiam nos ajudar a fazer mais trabalhos para o público, essas pessoas acham que não, deixa de lado, né? Vão empurrando para o lado e a gente é que tem que, batalhar. É verdade. Nívia, eu vou começar um pouco lá atrás, né? Eu tô com um pouco uma inveja saudável do Mauro Alencar de ter feito a tua biografia, porque cada vez que a gente lê sobre você, a gente se apaixona mais, né? E aquela coisa dele falar que você é uma atriz real, e é verdade, né? Você é uma pessoa que nunca deixou que o ego chegasse primeiro que o seu talento. Né? Você é uma pessoa muito querida, é uma pessoa acessível, que se desafia em personagens, é uma atriz que se permite, né? Então eu vou começar um pouco lá atrás. Na época que você, né, na época do colégio, eu também comecei a fazer teatro na escola, né? O seu pai ali, um pouco rígido, não querendo que você fosse atriz, né? Isso de uma certa forma, em algum momento você desistiu ou você sempre soube que era isso que você queria? E foi difícil traçar esse caminho? Olha, eu nunca desisti, mas eu levei um tempo para ter a certeza de que essa atividade, esse trabalho que eu fazia, é coisa que teria que ser profissional e vista com mais importância. Porque como tinha outras opções, eu podia estudar para ser outra coisa, e pela influência do meu pai, e também como o trabalho no começo era muito difícil, né? Você começa como figurante, começa em teatro, não. Teatro fazia trabalhos mais importantes, mas em televisão não. Então você não sabe se aquilo vai ser a sua estrada para o resto da vida, porque aí você começa também a ter a sua vida pessoal. Eu casei muito cedo, tive filhos muito... Parece esse lado de criar filhos, tudo, e aí você precisa de uma profissão que te dê um retorno financeiro, né, para você sobreviver. Quando eu descobri isso, eu fui à luta, porque eu também nunca fui ambiciosa, nem uma pessoa que tem necessidade de comprar coisas. Apesar de vir de uma classe média, eu nunca tive. Então, sempre com muito pouco, eu me sentia muito rica. Sim. Então, eu continuei, e aí sim, quando eu tive o meu primeiro contrato, né, para fazer uma novela, e aí eu comecei a focar mais, inclusive com a responsabilidade que é ser atriz, né? Ser uma pessoa que você está contra a idade e a seriedade do trabalho que a gente faz, a importância. Isso você só com leitura e conversando com veteranos, né? Com atores mais velhos, que contavam as experiências deles. E eu sempre fui um pouco sonhadora também, né?
Isso estou dizendo. Agora, não é fácil, viu, Isabela? Não é fácil. É, eu sei. Meu pai também é advogado como o seu. Então eu sei dessa rigidez e a gente tenta ser destemida, né, assim, a lutar, porque o amor ao teatro é muito forte, né? A gente faz com que a gente não desista. Mas aí você foi para Tupi, né? Para TV Tupi, fez a sua primeira novela. Você sem... Oi, desculpa. Eu vinha fazendo novelas na TV Celso. Sim, desculpa, é o Celso. Primeiro você está fazendo é o Celso, né? Na Tupi foi a primeira protagonista. Foi a primeira Ah, que era uma protagonista dentro da história. Aliás, outro dia eu estava lendo sobre O Preço de uma Vida, né, ao lado de Sérgio Cardoso, grande ator de teatro shakespeariano, quer dizer, um nível que a mim, como eu jovem ainda, né, ficava encantada de cena com ele, mas, e com a responsabilidade de ser a protagonista de uma história. Protagonista no sentido de que eu era o centro da história, mas existiam outros personagens muito importantes. É assim também que eu vejo até hoje a minha profissão. Você, às vezes, não é protagonista da novela, mas a sua história, você é protagonista do seu personagem. E a fiz O Preço de uma Vida, que foi a abertura, assim, inclusive, para o Brasil todo, porque aí a novela passou no Brasil todo, começou a ser vista em todos os estados, que antes era vista só São Paulo, Rio. uhum. Nívia, eu vou fazer um registro aqui. Você é uma atriz ininterrupta, né? E você faz parte da história da televisão, né? Você veio do céu, você teve experiência com a Globo, com o teatro, com o cinema, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito a favor que as homenagens elas sejam feitas em vida, né? Então, eu conclamo que o Brasil tenha um teatro com seu nome, porque você merece, né? É uma coisa muito linda que você está me colocando agora. E eu te digo uma coisa, não é por humildade nem por nada, mas eu acho que ter um teatro, para ter um teatro, você tem que ter uma história. E eu acho que ainda falta um pouco mais, né, para a importância de ser nome de um teatro. Eu quero estar mais nesses anos, porque eu já tenho tantos anos, né, na televisão, e com essa pandemia eu descobri a necessidade de me contactar mais, principalmente com os jovens que estão entrando nessa carreira, com os meus colegas que têm esses projetos, por exemplo, de educação, de escolas para teatro, escolas. Porque é cultura, né, Isabela? Eu acho que é cultura. É cultura. Teatro é É. cultura. Claro que eu fico lisonjeada, mas teria que fazer, acho que um pouco mais para ter esse mérito. Eu acho que outro. Eu não acho, não. Eu acho que você pode continuar fazendo, mas você merece. E é o que eu estou falando para você, né? Você e a Ana Rosa são duas atrizes que sempre fizeram muita novela, que têm essa experiência, né? De TV, que não param e querem continuar e gostam. Eu acho isso muito admirável, Nívia. Sem contar a oportunidade que você está dando né, essa nova geração de atrizes, né, de se contactar com o público através de lives. E isso é uma inspiração, e isso é um impulso, é uma mensagem que você deixa, né? E é por isso que eu vou voltar naquela pergunta que eu fiz na live passada, exatamente sobre a época da censura, né? Naquela época de 1960, que para vocês fazerem teatro, né, tinha que passar pela censura para chegar ao público, né? Que foi uma época muito difícil. Hoje já é difícil, né? Imagina naquela época. Então eu queria que você falasse um pouco mais disso para gente. E eu tive um pouco mais também de consciência disso, porque meu pai, além de advogado, ele era censor em São Paulo. Então, mas era um censor mais flexível, é engraçado. Eu me
ter feito a censura da peça Orquestra de Senhoritas, que eram atores homens, entre eles tinha Paulo Goulart, tinham vários atores que tocavam vestidos de mulher, que tocavam, era um grupo, uma orquestra de homens vestidos de mulheres. E eu me lembro dele ter comentado que da liberação, de ter liberado essa peça, com todas as dificuldades que na época existiam, não só de conteúdo, texto, porque as pessoas, os censores, normalmente, eles concluíam coisas do texto que a gente falava, daquilo da cena que era feita, da forma que era feita, sem ter o mínimo conhecimento do que se estava falando. Era uma coisa que, se eles criavam isso, o público que assistia não conseguia ver nada de perigoso naquele texto que você estava falando ou de provocativo naquele texto que você estava falando. Então, e com isso, depois de um trabalho imenso, né, de produzir, de dar emprego para iluminadores, técnicos, gente do teatro, camareiros, montar o espetáculo, fazer um figurino, fazer o cenário, tudo, vinha uma pessoa da censura e não permitia que o espetáculo fosse adiante, quer dizer, era um dinheiro que você... por isso que eu sempre fui muito consciente nessa profissão, porque podia acontecer isso. Como sobreviver com esses altos e baixos? Que às vezes você consegue ganhar um dinheirinho direitinho, daqui a pouco você fica meses sem ter um retorno do seu trabalho e tem que manter uma estabilidade não só financeira, mas também emocional para ir em frente, né? Sim, sim. Nívia, você sempre fez personagens muito, muito dóceis, né? Você lutou por um tempo para não ficar congelada, né? Você queria fazer uma vilã, uma antagonista. A tua primeira antagonista foi a Dona Xepa, né? Em 1977. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de ter feito a sua primeira antagonista depois de tanta luta de querer fazer uma vilã, que depois eu vou falar da Maria da Casa das Sete Mulheres ainda. Eu não sentia assim tanta luta, eu me sentia que um movimento meu, da minha parte, como pessoa, como atriz, como mulher, que eu estava amadurecendo, e não que eu reclamasse, meu Deus do céu, as personagens românticas, as heroínas românticas que eu fiz, todas elas eu tentei fazer também de maneiras diferentes para não ficar uma marca só, né? Aí tem milhares de novelas das 6, né? de heroínas, né? Doces, como você diz, românticas. E até que apareceu, quando me convidaram para fazer Dona Xepa, que era uma novela atual, saía da época, eu pedi ao Erval Rossano, que era diretor, ao Gilberto Braga, que fazia a adaptação, e me deu a antagonista, a filha da Xepa. Eu não queria fazer a romântica. E eles aceitaram, apesar de achar assim, não, mas eu não tô, a sua imagem, é muito engraçado isso. O próprio Boni, né, que hoje se fala muito do Boni, do grande nosso diretor, ele praticamente colocava como é que a gente fala, uma etiqueta nas atrizes que elas representavam um tipo, né, na televisão que ele queria fazer. Então era muito difícil, não era que era difícil, você tinha que convencê-los de que você podia sair daquilo sem perder a essência da atriz completa que a gente era, né? Não precisava. Então eu fiz Dona Xepa e foi um prazer enorme fazer aquela menina idosa, aquela menina que tinha vergonha da mãe. Na verdade, ela não era má, ela era ambiciosa e ela era uma menina que queria ficar rica, queria subir na vida e não queria saber, pisava em quem estava na frente. E terminou, terminou de uma forma muito interessante para mim, no caso, que ela terminou sozinha, né? Descobrindo que não é fácil. Você
e dando chute nas pessoas para passar da frente, puxando o tapete, você não chega a lugar nenhum. Você tem que ir na... Nívia, você foi tantas vezes, eu imagino que as mulheres, né, brasileiras, noveleiras, se sentiram várias vezes representadas por você em alguns personagens, né? E aí você, nessa luta de fazer uma vilã, você foi chamada para fazer A Casa das Sete Mulheres. E você foi chamada num momento difícil da sua vida, né? E você foi chamada para fazer num momento difícil, tendo que fazer uma mulher também sofrida e difícil. E ali a gente vê que a Nívia Maria, sempre muito doce, né? Muito maleável, é uma mulher muito forte, né? Você é uma mulher muito forte. Então, eu queria que você falasse, você ganhou o prêmio com a Maria, e eu queria que você falasse a importância desse personagem para você, que também foi um divisor de águas para você, né? Saiu um pouco da mocinha e foi para vilã. É, uma renovação de vida especial para mim. E você disse tudo. Eu sou uma mulher, como qualquer outra, que tem os seus problemas da vida, as suas dificuldades, as suas tristezas. Mágoas, não, que eu não tenho mágoas. É a única coisa que eu não tenho. Eu, Nívia Maria. Os personagens têm. No caso, por exemplo, essa Maria que me deram, ela, como eu estava muito, não debilitada, mas muito fragilizada pessoalmente, a Maria veio e me deu um soco no estômago, né? Ela falou assim, e agora? Você vai ter que fazer uma monstra, uma mulher forte. E foi o que me deu, assim, uma, uma renovação como atriz e como pessoa, de dizer, a gente tem que ir à luta sempre. Então veio essa Maria amarga, essa Maria muito má com as filhas, amargurada com a vida, triste. Mas eu fui crescendo como Nívia, fui crescendo, fui tirando forças da Maria e, de repente, superei a fase sensível minha, que é a minha fragilidade, e nasceu essa personagem maravilhosa que, dentro de uma minissérie também, a gente tem que dizer aqui, uma série muito bem feita, muito bem produzida, com um conteúdo maravilhoso, contando a história, uma história no Sul, né? Isso eu me lembro que a gente foi para as cidades, gravamos nos locais, então eu conheci as mulheres sulistas, as mulheres que são, como hoje se diz, são as donas da família, né? Estão na frente da família, de muitas famílias, né? A mulher que é a dona. Uhum. E, então, esse retorno foi muito bom para mim. Muito bom. Eu fico muito feliz e fiquei muito feliz. E ali me senti importante no sentido de a minha carreira ia continuar com mais desafios. Ela não ia parar, ela não ia sabe, ficar tranquila, não. Então, fomos à luta de novo e estamos aqui até hoje. A arte salva, né, Nívia? A impressão que eu tenho é que nós, atrizes, nesses momentos, né, eu acho que nós deixamos as nossas dores e superamos ali, né? Seja no palco, seja na TV, seja um personagem, mas o teatro, a carreira, ela está sempre ajudando de alguma forma, né? E você já deve ter ouvido falar, e todo mundo já ouviu falar, que às vezes a gente entra em cena, principalmente no palco, com dores, né? Você teve, sei lá, qualquer coisa que você teve, e quando abre o pano, você esquece, e só 2 horas depois do espetáculo que a dor volta, que você lembra que você não estava se sentindo bem no começo do espetáculo. Assim, né? A arte é uma coisa mágica para nós que fazemos. Eu fui aluna, até falei aqui em outra live, eu fui aluna do Celso Thierry. E você trabalhou com ele no Piano à Luz da Lua, né? Pois anos foi o meu primeiro espetáculo de teatro. Nossa, eu fiquei muitos anos sem fazer teatro.
fazendo só televisão e ele me convidou para fazer um Piano à Luz da Lua. Foi Cécio que me convidou. Eu tinha feito com ele aquela novela Pedra sobre Pedra, em que eu fazia uma princesa, a esposa dele, que ele era o prefeito da cidade, e nós tivemos ali uma convivência muito boa, e ele acho que me conheceu também como atriz no bastidor e me convidou para fazer essa peça muito linda. Uma produção. Nívia, você sempre trabalhou com muita gente interessante, seja do TV ou do teatro, e eu queria deixar um registro aqui. Eu era muito, não digo fã, mas eu admirava muito a Marília Pêra, né? Então, você trabalhou com ela no Brega Chic, você fazendo a Zilda, a Rafaela. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência de trabalhar com a Marília. Eu acho que as pessoas que trabalharam com a Marília, acho que tem um antes e um depois, né? Acho que você aprende muito com a Marília Pêra, né? Em 1972, 73, eu fiz o meu primeiro trabalho com a Marília na TV Globo, que se chamava Uma Rosa com Amor. Ela fazia minha irmã. E desde lá ela me chamava de Maninha. Oi, Maninha. Então eu conheci a Marília muito simples. Era um privilégio, um grande. E Marília eu encontrei depois em Brega Chic. E ali naquela novela, eu de repente eu ficava muito como espectadora, porque estava ao lado de Glória Menezes e de Marília Pêra. E ali ela já continuava me chamando de Maninha. E ali eu consegui pegar um ritmo de atriz e de humor que normalmente os meus personagens não tinham, né? Uma linha de humor ali, que o nosso trio de mulheres, né? As Alfa 1, Alfa 2 e Alfa 3, formou um grupo ali, foi um crescimento muito grande. Quer dizer, um crescimento não, foi mais uma pedrinha de brilhante, uma pedra preciosa dentro da minha carreira, fazer aquele trabalho. As pessoas não se lembram muito, mas de Uma Rosa com Amor, mas, nossa, era maravilhoso. Ali eu tinha Grande Otelo, que era um grande ator de cinema. Sim. Eu tinha, enfim, atores fantásticos. Depois da Marília, ainda fiz mais uma novela do Miguel Falabella com ela, mas num momento, de repente, em que eu fazia uma governanta dela, e o nosso bastidor, os nossos corredores eram assim muito familiares, né? Porque Marília era um doce de pessoa. Pessoa muito, ela no olhar, no jeito, ela poderia, e ela era uma professora. Sabe quando você tem uma professora que não usa o seu cargo de professor? Ela doa, né? Ela doa. E depois ainda, né, encontro com tantas outras grandes atrizes, né? Bibi Ferreira. Que nós vamos falar agora. Você foi dirigida pela Bibi na Sauna, né? E tem essa lenda, né? Que a Bibi é muito rígida, muito carrasca. Eu não acho ela um doce, né? Então eu queria que você contasse um pouco dessa experiência também de trabalhar com a Bibi, essa convivência, tudo. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de assistir essa peça, como eu queria ter assistido, né? A Bibi, ela é muito disciplinada. A disciplina, ela ensina para você a disciplina, o lado disciplinar de ser atriz. A gente brinca, a gente troca piadas, a gente ri, mas na hora de atuar, ela quer disciplina, ela que me ensinou a projetar a voz, porque ela se sentava nos ensaios lá na última cadeira. E se você não estivesse ouvindo, ela dizia assim, não estou ouvindo. Ou se ela não entendesse. E foi uma coisa que você, de repente, descobre que você não está só para a primeira fila. E outra coisa que ela conseguiu de mim, exatamente pela imagem que eu tinha na televisão, eu tinha algumas restrições com personagens fora do padrão, né? Então, eu tinha que aparecer nua nesse espetáculo, como todas as atrizes.
Maite Proença, Cláudia Gimenez, Sura Berchevsky. No final do espetáculo, todas tiravam a toalha e pulavam numa piscina. Então, foi muito difícil para mim. E ela foi, levou com muita tranquilidade, por isso que você está dizendo, muito dura. Não, ela entendeu a dificuldade de fazer. Eu nunca tinha feito, então eu estava aprendendo. Isso é desafiador para você, de outros personagens, a tua experiência, né? Ensinando não ter o pudor como atriz, porque o corpo é um corpo. E eu fui fazer só no ensaio geral que eu consegui tirar a toalha e pular na piscina. Então foi uma conquista, né? Ela me ensinou a pular mais uma etapa do meu processo de atriz. Então foi muito importante. Você acredita que tenha sido o seu personagem mais difícil para você, ou mais desafiador? Ou talvez a Maria, ali, por conta do momento, por conta de ser vilã? Até hoje, qual personagem que você acha que... Claro que eu sei que você se doa para todos, mas digo, eu não gosto da palavra difícil, né? Mas desafiador mesmo. Olha, para mim, não é desafiador, é só para mim, no sentido de eu fazer. Não, quer dizer, não no sentido de eu fazer, no sentido do público entender dentro do contexto a doação que eu estou fazendo como atriz, como mulher, como pessoa pública. Eu fiz um outro espetáculo que eu fazia uma homossexual. Você citou Ana Rosa, e foi junto com Ana Rosa, olha que engraçado, que nós conseguimos, nós dávamos um beijo no final do primeiro ato. E essa... para quem conhece Ana Rosa, para quem conhece a Nívia Maria, você conseguir ver num teatro as duas atrizes dando um beijo com a maior dignidade, com a maior beleza, com a maior qualidade de interpretação. Então, foi mais uma etapa ganha para conquistar o público, porque as pessoas, o público é muito querido comigo, todo, mas eu percebo que eles rejeitam algumas coisas e algumas pessoas, aí eu fico triste. E aí eles têm a maldade, veem maldade em algumas coisas que não é importante. Hoje, então, mais do que nunca, gente, pensa na sua saúde, pensa que a gente está passando uma fase difícil, que a vida faz assim, ó. Então, vamos ter prazer, vamos conquistar coisas boas, vamos doar coisas boas. Sabe, eu vejo sim a minha profissão, o meu trabalho. Estou tentando trazer a Ana Rosa também aqui, que ela teve em cartaz, quando eu também estava no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Eu ficava à tarde com o teatro infantil e ela à noite. Ela é um anjo, né? Um amor de pessoa. Vou trazer também aqui, Nívia, a sua irmã, Glaucia Graeb, que é uma outra grande atriz, é uma família de artistas. Esse pai que não queria e teve duas filhas atrizes, né? Então, eu vou trazer a Glaucia também em janeiro, né? E quero falar um pouco, Nívia, você trabalhou com Falabella, você fez a Partilha, que é incrível, né? Que foi filme, foi peça, você viajou o Brasil todo. Me fala um pouco dessa tua experiência com a Partilha. Pois é, e com a Partilha do Miguel, ela teve vários elencos, né? Ela, em cada etapa, cada ano, porque ficou anos em cartaz com muito sucesso. E as viagens pelo Brasil eu fiz porque estava liberada da televisão, não estava fazendo, que as outras atrizes estavam ocupadas. Miguel, ainda ontem eu estava vendo uma entrevista dele e a maneira como ele falou uma coisa que é muito importante. Ele diz que quando ele escreve, ele somos nós atores que damos para ele a imagem do personagem, que é exatamente, a gente pensa que é o inverso, né? Que é o autor que dá para você o personagem, para você fazer. Ele disse, não, ele escreve
E você é que dá as características, você como atriz ou como ator, que dá as características do personagem, que conquista ele, entendeu? Que ele usou assim, que envolve ele, enfim, conquista ele, porque ele é muito sensível, né? E é Ele é. muito inteligente. Os personagens que ele escreve, eles inclusive estavam falando do último, da Pé na Cova, a representatividade dos personagens que ele escreve, que a gente vê, né? E na partilha era a mesma coisa. Imagina, Uhum. ele colocando 4 pessoas da mesma família e completamente diferentes em relação à partilha de um bem que morreu. Então, é muito sensível, é muito gostoso de fazer. Além do... Cada um com a sua história, né? E ali dentro da mesma família. Você falou uma coisa muito interessante dele. Ele é um homem muito sensível. Eu li um livro dele que eu costumo dizer que esse livro mudou a minha vida, né? Chama Vivendo em Voz Alta, né? E é impressionante a transformação desse livro na vida de alguém, né? Porque ele fala aquilo que você sente mesmo. É uma coisa muito tocante. Ele é um homem muito culto, muito aberto a tudo quanto é arte, cultura, lê muito, viajou, né? Trabalhou em outros centros, em outros países, culturas de outros países. Então, é muito bom para nós, atores, ter um autor que joga nas nossas mãos essas pedras, né, preciosas. É. E aí entrou o Odilon na sua vida, Odilon Wagner, que escreveu A Última Sessão, que dirigiu, você trabalhou com Ed Fraser, né? Tanto com Jazz Amadeu, que infelizmente partiu com Covid, que era um grande ator, Nívia, né? Quero deixar aqui o registro. Sônia Guedes também, que já se foi, que era uma atriz de emocionar no palco. Laura Cardoso, o Gésio Amadeu, enfim, todos ali nós temos atores veteranos de teatro, né, e de cinema, numa peça que o Odilon, de repente, escreveu como se fosse um jantar, um encontro dos amigos, e cada um se colocando, e na verdade você descobre que no fim é uma terapia, é um grupo que está fazendo terapia. E aí todos os segredos, aquelas coisas mais escondidas dessas criaturas veteranas, muito vividas, que têm histórias para contar. Por isso que a gente fala assim, não é porque você não é valorizar mais o veterano e o velho, não, porque tem histórias. É porque realmente a gente já viveu coisas que o jovem ainda vai viver e a gente quer mostrar para eles, né, que é tentar com a experiência, não é ensinar, porque cada um tem o direito de viver a sua vida como quiser. Mas aquela peça era impressionante, impressionante. Laura Cardoso, nossa, vocês todos conhecem, estamos vendo aí Sim. de novelas, a energia que ela, a mente, né, dela viva, cheia de energia, ligada. Ela e Lima Duarte são 2 exemplos hoje para nós, fora a Fernanda Montenegro. Tem muitas outras, né? Mas que estão sempre também atuando, que nunca pararam de atuar. Você estava falando assim de atores que não param, não importa se Sim. é artista, se é só uma participação, eles estão sempre exercitando a profissão. E o que é muito legal em você, Nívia, é que você é uma pessoa, uma atriz que não minimiza personagens, você transforma-os, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua visão sobre os personagens, porque tem pessoas que se sentem limitadas, outras não, né? Mas você está sempre se desafiando, né? Tem algo ainda que você... Eu sei que tem várias coisas que você ainda vai fazer e que quer fazer, mas tem algo peculiar, diferente, que você ainda não fez? E que você queira fazer? Olha, qualquer coisa eu quero fazer, entendeu? E nesse momento eu estou assim, lendo mais e
pesquisando mais e conversando mais com as pessoas, trocando experiências com as pessoas. E, na verdade, a gente não pode esperar algo excepcional, porque, na verdade, o ser humano é muito simples. É muito, sabe, nós somos. A vida é muito corriqueira, é muito simples. E essa simplicidade é que dá importância aos personagens que a gente faz. Quando você representa e toca o espectador que está assistindo. Às vezes a pessoa está chorando porque acabou de ouvir uma música. Quantos milhões de espectadores, às vezes, nesse momento principalmente, que estão mais sensíveis, escutam uma música e choram, de verdade. Então, são detalhes. Então, qualquer coisa para mim que me dê nas mãos, é o que eu estava dizendo, me dá uma pedrinha que eu vou buscar o brilhante nela, a pedrinha preciosa que tem dentro dela, entendeu? Que aparentemente parece só uma bolinha de barro ali, mas tem alguma coisa dentro. Eu acho que todos têm, todo o ser humano tem, e os atores jovens, além da técnica, né, das escolas de teatro que ensinam a técnica, ensinam fórmulas de coisas, não podem perder essa coisa da sensibilidade de cobrir coisas. É o que eu digo sempre, né? Porque tem a técnica, claro, você tem que estar lúcido, não é uma coisa mágica você ser ator. Não, é difícil pra caramba. Às vezes é o que eu estava dizendo, você entra doente no palco e você tem que passar uma fada linda de morrer, cheia de dor, ou cheia de problemas, ou perdendo. Eu, por exemplo, a primeira história de eu estar em público, que eu tive uma noção assim, primeiro muito estranha, e disse assim, gente, eu sou uma pessoa insensível. Eu tinha perdido meu avô paterno e eu estava num palco, ele estava sendo velado e eu estava num palco representando uma boneca, um espetáculo patrocinado por uma indústria. Eu tinha, o quê? 13 anos, 14 anos. E, de repente, eu não estava falando, eu parei e falei assim, meu Deus, meu avô está sendo velado. E toda aquela plateia me assistindo, linda ali de boneca. Então, naquele momento, eu falei assim, nossa, será que eu sou má? Será que eu sou insensível? Né? Estou aqui interpretando. Eu fiz em homenagem a ele. Eu fiz Claro. assim como a minissérie Anos Dourados, eu fiz em homenagem à minha mãe. Eu estava... Que lindo. Eu queria falar um pouco sobre Anos Dourados, que é uma minissérie lindíssima, né? Outro dia eu vivo assistindo, reprisando, eu sempre estou vendo, procurando, né, coisas que eu gosto. E Anos Dourados eu achei lindíssimo. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, né? Porque fala dos anos bem antigos. Exatamente. Foram os anos da minha mãe, né? Os anos Sim. 50 da minha mãe. Era uma história de uma mulher casada, né, com um militar, de uma família muito rígida, e que tinha uma pessoa que ele se apaixonou fora, os filhos. E quando me convidaram para essa minissérie, eu estava num outro momento muito triste, eu tinha perdido a minha mãe. E, de repente, eu descobri, lendo e vendo o figurino e vendo o que diziam os personagens, eu falei assim, isso aqui é uma homenagem à minha mãe, à vida que a minha mãe viveu. Quer dizer, uma vida dos anos 50, de bailes, de formaturas, com os filhos crescendo, se formando, ela terminando um casamento e criando uma nova vida. Porque dentro da novela, o personagem que eu faço, ela, apesar de estar sofrida, né, ter sofrido tudo isso, está vivendo aquele momento do ninho vazio, como se chama, né? Filhos indo embora, marido se separando, ela pega e volta a estudar. Então, é um personagem também que, de certa forma, das mulheres dos anos 50, 60, que foram fazendo isso, né, dentro da sociedade, foram se colocando, se posicionando, lutando.
e descobrindo coisas novas. Nossa, eu viajo muito desculpe, Isabela, eu viajo muito. Não, eu gosto. Nívia, isso para mim é meu presente, é de todos nós que estamos aqui. Você, por favor, continue. Eu gosto, eu aprendo cada vez mais. E aí você falou que traz muita coisa em desafios, e aí eu lembrei uma coisa muito interessante, né? Além de você se desafiar, você foi para a dança dos famosos, que é uma coisa totalmente ao contrário da sua carreira, né? Mas que a prova disso é que você está se desafiando. Mais uma vez, aquela coisa que me provocou, né? Eu estava sem novela, sem série, não estava... ia ter um período livre. Aí eu soube, né, dessa 4ª temporada da Dança dos Famosos. Aí eu fui na produção e perguntei, escuta, as mulheres de 50 podem ir bem nesse concurso aí, nessa coisa? As pessoas falaram assim, hã? Eu falei assim, eu gostaria de entrar, porque na verdade não tinha, né, acho que eu fui a primeira de mais idade que entrou, né? Dentro da dança, que foi o quarto episódio. E Sim. entrei com um desafio, né? Que eu estava, inclusive, um pouquinho acima do peso, mas como eu tinha a dança e a música, né? Eu tinha um ouvido bom para música, eu não errava, tinha memória para a coreografia. Eu fui indo até que isso popularizou bastante também a minha imagem na televisão, né? Que aí apareceu a Nívia Maria, não um personagem na frente, como normalmente a gente faz. Sim, sim. Sim, o público conseguiu chegar mais perto de você também, né? Nívia, você foi celebridade, né? Você tem uma relação muito legal com o Gilberto Braga, né? Você já fez algumas coisas dele. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua relação com o Gilberto, né? De ter feito trabalhos do Gilberto Braga. Essa série que eu falei agora, Anos Dourados, e depois foi Dona Xepa, que foi a primeira adaptação dele de Dona Xepa, né? Da peça de teatro, né? Que o Gilberto tem ele é muito, ele mostra muito bem a sociedade, o comportamento da sociedade, não é superficial, mas a classe mais alta, o comportamento da classe mais alta. Então, eu lembro que eu tinha o personagem fazendo uma mãe da Malu, né, e da Ana Beatriz. Lembro. Observando, eu me lembro que era muito chique, que eu virava assim, e eu sou uma pessoa muito simples, eu não sou de roupas, não sou... Não é que não goste, eu até gosto, mas eu sou muito simples, eu não sou de maquiagem, não sou de muito acessório, muita coisa. Acho que é por isso também que eu chego mais perto do público, porque quando eles me veem na rua, me veem de forma simples, né? Não me veem escondendo, nem nada. E a mulher, os personagens essa personagem da celebridade era uma mulher chique, de classe, né, de classe alta, milionária, digamos assim, né? Lado milionário das mulheres milionárias. Mas de bom caráter. Ela, de repente, de bom caráter. Você está cotada para Malhação, né? Eu estava, mas nessa pandemia foi modificado toda a programação, né, da casa, e nós as reprises das novelas, inclusive de Malhação. Então, essa Malhação eu acho que foi suspensa, não sei se ela volta. Então, eu estou assim à disposição da casa para... E tinha uma outra novela também que eu, depois de Malhação, eles iam fazer outra novela, mas que agora pararam tudo de novo. Eu estou à disposição. Você disse, eu estou... Você é uma... Isso é muito legal, que você é uma atriz muito disposta, isso, né, é muito bom para as relações, né? As histórias que eu sei de você são histórias maravilhosas, né? Pessoas, todo mundo gosta da Nívia Maria, né?
Então, aí você fez também, você trabalhou com a Glória, que eu gosto muito da Glória Pérez, você fez Caminho das Índias, Salve Jorge, né? E essa relação com a Glória também, que é muito legal, né? América também, eu fiz umas 5 novelas da Glória Pérez. E Sim. personagens bem diferentes, eu também sou muito fã da Glória, porque ela sempre busca universos e mundos muito diferentes e, de alguma forma, traz informação, né, para o público de como se vive em outros países, né, nos Estados Unidos da América, como foi aquela coisa deles fugirem escondidos, né, para os Estados Unidos, Caminho das Índias, mostrando um país completamente diferente do nosso, uma religião diferente, uma maneira de ser diferente, né? Isso nós ficamos 3 meses aprendendo. A Glória, as novelas dela exigem da gente um mergulho muito grande, né, na cultura do universo da novela que ela está escrevendo. Então, foi O Caminho das Índias e foi também... qual foi a outra que eu fiz? Que também era... América, você fez América, você fez Salve Jorge. Salve Jorge, né? Que ela fala das mulheres que eram mandadas para fora, né? Sempre assuntos muito atuais do mundo atual de hoje, né? Às vezes coisas... Em América, eu lembro que eu fazia a mãe do Murilo Benício, eu fazia uma mulher da roça, né? Uma mulher que vivia no mato, uma mulher simples, e que quando se apaixona, né? Do meio para o final da novela, que tem os 2 filhos, a história dos 2. Então, foram personagens bem diferentes. Ela me leva a mundos e a universos bem diferentes dos personagens da Glória que eu faço. Você, Nívia, começou com a Vancini, né? Sua primeira novela foi direção da Vancini. Você sente a diferença? Você sentiu a diferença do Avancini na sua vida? Você acha que tudo ali deu mais certo depois? Ou você, em algum momento, na sua primeira novela, você pensou em desistir? Ou depois da primeira novela, você viu, não, é isso que eu realmente quero fazer? Diretores dessa era, né, da televisão dos anos 60, 70, eram diretores muito rígidos e diretores titulares, né? A gente trabalhava com um diretor só e eles tinham uma certa rigidez na forma de fazer o produto, e a televisão, digamos assim, trabalhava para eles. A televisão, que eu digo, a parte técnica, a parte de tudo, quer dizer, eles eram o centro das coisas. E isso foi muito importante para nós, que quando a tecnologia começou a chegar e começou a gente a mudar esse lugar, quer dizer, a gente trabalhar a favor ou em favor da tecnologia, a coisa ficou um pouco mais relaxada, porque, de repente, o importante hoje é mais a tecnologia do que a atuação. Então, se você não é experiente, se você não tem uma história, se você não estudou bastante, não tem esse passado com esses diretores que te ensinaram muito, você se perde na tecnologia um pouco. Aí você faz um trabalho que, às vezes, não tem um resultado tão bom, porque a tecnologia esfria um pouco a emoção, aquilo que eu estava te fazendo. A gente tem que trabalhar para o público. E, às vezes, você faz muitas vezes, tem que repetir muitas vezes, porque a câmera não deu certo, a luz não deu certo, apareceu não sei o quê, não sei o quê. A cena que fica para ir para o ar não é a melhor e a perfeita que chega no público, que emociona o público. Às vezes ele se emociona mais com uma explosão, com um efeito no ar. Por isso que teatro é uma coisa que a gente nunca pode parar de fazer. Que é uma escola... É isso que eu ia perguntar agora. É por isso também a tua vontade de fazer mais teatro, né? Porque você sempre teve muito na TV, né?
Então, isso talvez te desperte um pouco mais ao teatro, né? Então, essa agora com o Cécio, não, o- gente, a última sessão, eu percebi como o teatro estava me fazendo falta. Porque, de repente, você relaxa um pouco determinadas coisas que são importantes na atuação. E como você tem, vamos dizer assim, já o seu lugarzinho conquistado, às vezes você relaxa um pouco. Isso a gente não pode deixar acontecer. Pelo menos eu tenho a consciência e tenho a responsabilidade disso. Eu disse, gente, meu Deus do céu, não trabalhei 50 anos para hoje jogar fora. Então eu quero mergulhar fundo, quero pegar o coração, abraçar o telespectador da melhor maneira e abraçar o público da melhor maneira com os meus trabalhos. Você estreou na TV Globo com a Moreninha? Não, eu estreiei com O Primeiro Amor, Ah, O Primeiro Amor. no Nini, em 1971, eu acho. Hum. Nini, Rosa Maria Murtinho, eu acho. Nossa, tinha tantos atores. Foi quando eu comecei na Globo. Eu fui contratada na Globo e depois veio com a Marília Pêra, Uma Rosa com Amor. Então, Nívia, uma curiosidade, quem te levou para a TV Globo? Como foi esse teu encontro com a TV Globo? Como foi essa história, a tua chegada na TV Globo? eu estava há 4 anos sem trabalhar, porque eu tinha tido meu segundo filho, minha segunda filha, trabalhando em São Paulo, e São Paulo estava fechando as televisões, as emissoras de televisão. E aí o que me levou à TV Globo, na verdade, foi um trem à meia-noite. Eu cheguei às 7 horas da manhã no Rio, trem às 7 horas no Rio, e fui bater na porta da TV Globo, me oferecer, ver se tinha algum trabalho com o Reinaldo Bury, era um dos diretores que eu conhecia, de São Paulo, né, que trabalhava em São Paulo. Aconteceu a fazer me escalar Daniel indo fazer um teste e eu ser escalada para a novela. Então, na verdade, fui eu que me levei para a Globo, não foi ninguém que me levou, não. Mas tem que ser assim, né, Nívia? A gente tem que batalhar, tem que correr atrás. Que fique aí a dica para essa nova Não, geração. fez com que eu ficasse praticamente 1 ano e meio com a separado dos meus filhos, né, indo e vindo, de ônibus e de trem, não era avião, não, porque na época o dinheiro estava. Enfim, não tinha necessidade também, entendeu? Então fui eu que fui batalhar, assim como até hoje eu batalho. Eu, quando fico mais de 6, 7 meses sem fazer, eu estou sempre me contactando com produtores de teatro, com diretores, com atores, ou indo me contactando com alguém da televisão para saber alguma coisa, porque digamos que é a minha saúde mental, entendeu? Uhum. A minha vida, isso, entendeu? Agora eu tenho 3 filhos já casados, tenho netos, cada um no seu canto, entendeu? Eu tenho que ocupar o meu tempo e a minha mente de uma forma saudável e interessante, me dê prazer, né? É para colocar a realidade. As pessoas imaginam às vezes que os atores são milionários ou têm. Alguns até se acomodam um pouco, né? Mas eu não consigo me acomodar, não. E eu acho. Aquela moreninha bonitinha, quietinha, não. Eu sou bem agitadora. E eu acho isso admirável você assumir isso, né? Eu acho que é uma forma de valorizar o seu trabalho também, né? Tem pessoas que não que fazem isso, mas não assumem, né? E isso é interessante, Nívia, porque isso te deixa muito próxima das pessoas, né? Essa é a sua boa relação, né? Seja com colegas de trabalho ou com o público. Isso é muito bom.
Eu quero, Nívia. Ah, Tá bom. não, pode falar. Fala. Não, essas lives que a gente está fazendo, a importância delas para mim é isso também, sabe? É uma vitrine para mostrar que a gente é normal e para dar um pouco de otimismo para as pessoas, né? Ou esperança para as pessoas, que qualquer profissão que você escolha, nada cai do céu, não. Vem da sociedade, até pode cair do céu de vez em quando alguma coisa, mas que a luta, tem que ir à luta. E que você se desafia também na sua vida pessoal, porque você, além de atriz, é empresária. Eu já fui muito ao seu restaurante, gosto bastante, tá de parabéns, é uma comida fantástica. Pois é, uma parte aí, por exemplo, que é uma pedra no caminho que nós tivemos aí, né, com essa pandemia, né? Porque a dificuldade não são todos. Na verdade, o investimento nesse restaurante é mais uma forma de lidar com o público. Eu não sou eu que administro, mas quando eu pensei em fazer, eu pensava nas pessoas, né? Nos que eu podia empregar, dar trabalho, né? Dar condições de trabalho com qualidade, com um preço acessível, né? E com uma comidinha gostosa. E sim, uma coisa simples. Mas o momento não é muito fácil, não. O momento não está muito fácil, não. Mas a gente vai embora, vai embora. Eu imagino. Eu acredito e imagino. Nívia, eu quero que você deixe, eu queria conversar mais, mas eu infelizmente tenho tempo aqui esgotado no Instagram. Mas eu quero que você deixe uma mensagem para as atrizes. Por que também continuar fazendo teatro? O que a gente nunca deve esquecer de fazer? Eu quero que você fale um pouco dessa disciplina para as novas gerações, que você deixe uma mensagem para a gente. Olha, mensagem que eu posso deixar nesse momento é que tem que ter esperança, tem que ter esperança de que essa dificuldade que nós estamos tendo agora de sair, de nos contactarmos com outras pessoas, se Deus quiser, vai passar para a gente poder voltar cada um à sua atividade. E no caso dos atores, das atrizes, das pessoas ligadas à arte, mais paciência ainda, porque o público, a gente vai trabalhar, se voltar a trabalhar, quando voltar a trabalhar, vai ter um pouco de dificuldade de trazer o público, porque ele vai estar resolvendo os seus problemas também. Entendeu? Você pagar um teatro, né, para ir no teatro. A televisão você pode ver, mas eu acho que não desistir nunca. Acreditar que a gente dando as mãos, a gente ouvindo o outro, a gente tem que ouvir o outro também, porque você não é dona da verdade. Às vezes a sua verdade as pessoas podem não concordar com você, então você tem que ouvir o outro, entrar em acordo e lutar junto, né? Dar as mãos e lutar junto. Que a gente tenha um Natal de paz e um ano novo, né? 2021, de muita luz e de caminhos mais abertos, com menos pedras. É isso que eu posso desejar. Eu esperei 39 anos para ouvir esses ensinamentos. Foi um dos aniversários mais especiais, tá? Parabéns mais uma vez. Cuide e muita saúde para você, para sua família, para todos que acompanharam a nossa live. Muito obrigada, Nívia. Muito sucesso, muita saúde em primeiro lugar. Um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo para você. Muito obrigada. Eu adorei. Muito obrigada por todos os ensinamentos, tá? Um beijo enorme. Boa noite, meu amor. Um beijo. Tchau.